E mais uma vez fomos surpreendidos pelo Copom. Como vocês podem ver nessa notícia, tivemos mais um corte na nossa taxa Selic e agora ela é 3%. Esse último corte de 0,75 pontos, um percentual que quase ninguém esperava esse corte desse tamanho. Mas e aí, o que isso vai influenciar nos investimentos, na rentabilidade dos investimentos de renda fixa? Será que isso influencia na questão do dólar? Será que os empréstimos vão ficar mais baratos? E na renda variável, o que isso vai impactar? E antes de entendermos tudo isso, vamos relembrar o que é a taxa Selic? Mas primeiro nós gostaríamos que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo e se inscrevesse no canal para receber as notificações assim que sair vídeo novo. Bom, a taxa Selic nada mais é que a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é a taxa que é utilizada como parâmetro para medir financiamentos, investimentos, tudo que gira em torno de juros na nossa economia. Então, para você ter uma ideia, para exemplificar melhor, sempre que a taxa Selic estiver em alta, investimentos de renda fixa vão estar valendo mais, vão estar com uma rentabilidade melhor. E também, sempre que a taxa Selic estiver mais alta, o que acontece com as taxas de juros dos financiamentos e empréstimos, elas também vão estar mais caras. Sendo assim, quando você tomar um empréstimo ou um financiamento, você vai acabar pagando mais juros por isso. Em contrapartida, quando a taxa Selic cai, que é o que tem acontecido nesses últimos anos, todos os investimentos de renda fixa também acabam perdendo a sua rentabilidade. E temos que cuidar com a inflação, porque às vezes eles acabam tendo uma rentabilidade menor do que a inflação. Já nos empréstimos e financiamentos, teoricamente teria que ser do mesmo jeito. Você teria que ter um desconto nesses juros, nesses empréstimos, nesses financiamentos, mas nem sempre é isso que acontece e a gente vai falar um pouco mais ao decorrer desse vídeo. E se falando em como a taxa Selic afeta os grandes empresários e os pequenos empreendedores, então nós temos que olhar pelo lado que os grandes empresários, eles acabam tomando empréstimos do BNDES. E o BNDES, como está ligado diretamente ao governo, sofre atualizações mais rápidas nas taxas de juros. Já não acontece o mesmo com o pequeno empreendedor que depende dos bancões para conseguir taxas de juros melhores, não é mesmo, Cleiton? É isso aí. Até uma pergunta que as pessoas têm, e se a Selic está caindo, então isso significa que eu vou ter uma taxa de juro menor, no meu empréstimo e vai ser liberado o dinheiro mais fácil? Porque essa é a ideia que dá quando a taxa Selic cai. E a resposta é que depende, Primeiro ponto é por isso, Os grandes empresários, eles têm acesso à linha de créditos do BNDES, que normalmente são linhas de crédito mais atrativas e estão mais atualizadas comparado à Selic, enquanto, como o Eduardo falou, o pequeno empresário, ele vai depender aí dos bancos. Como nós vimos, os bancos, se nós analisarmos lá em 2015 e 2016, nós tínhamos uma taxa Selic na casa dos 14%. E hoje nós temos uma taxa Selic a 3%. Porém, nós não vemos essa redução na taxa de juros. Eles caíram, se falando da taxa de juros cobrada pelos bancos, mas elas caíram muito menos se comparado à taxa Selic. Então nós vemos que os bancos eles estão segurando e estão aumentando seus spreads, comparado à taxa Selic com a redução da taxa de juros. Então, em resumo, vai diminuir um pouco o empréstimo para você? Provavelmente sim, mas não o quanto você espera. E o segundo ponto é que os bancos eles estão com o olho bem aberto porque eles estão com medo do risco de crédito, ou seja, das pessoas e das empresas não pagarem os seus empréstimos. Então não vai ser liberado tanto dinheiro tão fácil, dependendo dos bancões na economia, porque eles têm medo que simplesmente você vá e empreste dinheiro no banco e você fique sem emprego. E aí você não vai pagar para o banco. Mesma coisa uma empresa. Uma empresa acaba fazendo um empréstimo para aumentar a sua capacidade produtiva, essa empresa acaba sendo diretamente ligada à crise e acaba não pagando o banco. Então, isso somado, pessoas e empresas podem trazer um risco de crédito para o banco, eles já estão de olho nisso e eles estão limitando, estão sendo bem criteriosos nessa liberação de crédito para empresas e para pessoas. Então, em resumo, a prática é um pouco diferente da teoria, Na teoria, sim, teria mais dinheiro, ele seria mais barato. A prática ela é um pouquinho diferente. Por isso que a gente até vê bastante pessoas reclamando, que quando a taxa Selic cai, as pessoas vão até as agências bancárias para tentar uma renegociação dessas dívidas, E os juros que são apresentados para eles não são nem perto da taxa de juros que está sendo negociada no país, E é por isso mesmo que você falou, os bancos demoram demais para repassar essa queda da taxa de juros para os empréstimos e para os financiamentos das pessoas físicas. É isso aí. Outra questão também que o pessoal tem dúvida na questão do dólar, Será que o dólar vai subir agora, E a real é que sim, a tendência do dólar é que quanto menor a nossa taxa Selic, maior vai ser o preço do dólar. Por quê? Porque os investidores estrangeiros que têm dinheiro aqui na nossa renda fixa, esses investimentos deixam de ser atrativos e eles preferem levar esses investimentos para países mais seguros. Então tem a saída desse dinheiro estrangeiro do país, Então menos dólar rodando aqui, quer dizer que o dólar ficou mais escasso, tudo que é mais escasso é mais caro. A tendência do dólar é subir e aí automaticamente isso no médio e longo prazo pode até impactar no preço de alguns produtos nossos, Porque nós sabemos que alguns produtos ele tem base na sua linha de produção, na sua cadeia de produção, a base do preço dolarizada, Alguns
produtos são comprados à base do dólar e isso pode impactar no preço final de alguns produtos, se falando no médio prazo, se o dólar tem uma disparada e começar a subir, né? Isso pode impactar também. Exato, e quem não acredita nisso é só olhar a cotação do dólar nesses últimos dias, né? Ninguém acreditava que ele ia bater R$5 e já está quase batendo 6, né? Mas e agora, se falando em rentabilidade dos investimentos de renda fixa, como isso vai ficar? Primeiro, nós precisamos lembrar que o Boletim Focus atualizou a meta para a inflação desse ano e ela ficou em torno de 1,97% ao ano. Com isso e com essa redução da taxa Selic, os nossos investimentos ficaram da seguinte forma: a Selic meta, que é a taxa Selic que é definida pelo Copom, ela está em 3%, mas a taxa Selic que é utilizada como base para fazer o cálculo de investimentos e financiamentos é a taxa Selic Over, e essa ficou em torno de 2,9% ao ano. Sendo assim, eu até tenho uma colinha aqui, a poupança ela vai ter uma rentabilidade de 2,1% ao ano. O Tesouro Selic, já descontando imposto e outras taxas, ele vai ficar com a rentabilidade de 2,25% ao ano. O CDB 100% do CDI, que é aquele CDB que você encontra em bancos digitais como Banco Inter, C6 Bank ou até a própria rentabilidade da Nuconta, ela ficou em torno de 2,5% ao ano. E agora, descontando a inflação que nós vamos ter nesse período, a inflação projetada de 1,97%, a rentabilidade real desses investimentos é a seguinte: a poupança ela ficou com uma rentabilidade de 0,13% ao ano. O Tesouro Selic ele ficou com uma rentabilidade de 0,27% ao ano e o CDB 100% do CDI ele ficou com uma rentabilidade de 0,52% ao ano. Se você ficou com dúvida de por que o CDB 100% do CDI está rendendo praticamente o dobro do Tesouro Selic, isso é devido que o Tesouro Selic e os demais títulos do Tesouro têm uma taxa cobrada pela B3 de 0,25% ao ano. Ou seja, acaba matando pela metade a rentabilidade real anual do Tesouro Selic. Então, nesse caso, um dos melhores investimentos de renda fixa com liquidez diária seria o CDB 100% do CDI, que está rendendo 0,52% ao ano. Isso se falando em renda fixa, né? E em renda variável, o que isso afeta pra gente, Cleiton? Ainda como você mesmo falou, nós temos ainda a expectativa de, quem sabe, redução da taxa Selic até o final do ano, né? Algumas projeções mais confiáveis dizem que a Selic vai vir aí até 2,75. E o que isso ocasiona na renda variável? Muitas pessoas vão ver que o seu dinheiro na renda fixa não está rendendo praticamente nada, né? Se falando agora a diferença entre poupança, Tesouro Selic e um CDB, quem sabe a diferença vai dar de centavos aí ao mês. Então tá tudo rendendo muito pouco. O que as pessoas fazem, o que acontece nos países desenvolvidos? Países desenvolvidos também têm uma baixa taxa de juros, por isso é normal que as pessoas vão para as bolsas de valores desses países, né? Se você analisar nos Estados Unidos, por que o mercado de capitais deles é tão mais evoluído do que o nosso? Porque ele é muito mais líquido, tem muito mais investidores investindo. E isso basicamente acontece porque o dinheiro que está super seguro em títulos do Tesouro ou em algum investimento de renda fixa rende muito pouco. E agora nós estamos vivendo isso, principalmente nesses últimos anos, no Brasil, né? Uma taxa Selic baixíssima, o que está fazendo as pessoas conhecerem a renda variável, até por isso nós estamos vendo aí o recorde da bolsa em números de investidores pessoas físicas, porque quando você vai na bolsa você percebe que tem boas empresas que pagam bons dividendos e esses dividendos, além de ser isentos de imposto de renda, eles estão hoje rendendo muito mais do que a taxa Selic. Então as pessoas agora começam a dividir, ela deixa de deixar todo o seu dinheiro em um único CDB no banco e ela separa, quem sabe, um pequeno percentual daquele CDB e ela começa a investir em renda variável para que aquele percentual pequeno da carteira dele comece a render mais do que a renda fixa. E assim os investidores começam, eles vão ficando experientes, vão aprendendo e a tendência é evoluir. Então, na teoria, sim, é mais investidores irem para a renda variável e nós termos aí mais pessoas movimentando ações, né, falando na Bolsa de Valores. Exato. Isso é muito benéfico para as grandes empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores, né? Porque com a redução da taxa Selic, elas conseguem fazer as negociações das suas altas dívidas, né? Que às vezes elas fazem financiamentos de até bilhões e com isso conseguem pagar muito menos juros e acaba sobrando muito mais lucro para essas empresas, né? Que vão ser divididos entre os acionistas ou que também podem ser usados para investimentos na própria empresa, fazendo com que ela cresça e assim contratando mais funcionários. Então, a taxa Selic, no geral, quando ela baixa e ela é repassada corretamente para as empresas e para as pessoas, ela beneficia a todos. Sem falar que uma empresa que consiga ter acesso a esse dinheiro mais barato, ela consiga fazer um investimento correto para crescer e ela não esteja diretamente ligada à crise, o próprio mercado vai precificar essa empresa porque se ela expandiu, a tendência no futuro é ela ter um lucro maior. Se ela tem um lucro maior, a tendência é o mercado projetar isso e o valor dessa ação subir, né? Sim. Então, para os investidores, isso também pode ser benéfico, como para as empresas. Enfim, o ideal, na teoria, era funcionar dessa forma e estaria ajudando, de certa forma, a nós superarmos esse momento difícil. Mas o que nós estamos vendo, essa dificuldade de repasse, principalmente falando dos bancos, né, acaba não chegando na ponta
onde deveria chegar esse juro mais baixo, né? Exato. E essa queda da taxa Selic tem muito a ver com a inflação também, porque como nós estamos em meio a essa crise, o consumo parou drasticamente, né? E fez com que a inflação baixasse, né? Por isso também agora nós temos até essa baixa da taxa Selic. O pessoal só está consumindo o básico, né? Exato. Separaram a questão do consumo de luxo, diminuiu muito. Então é isso, pessoal. Tiramos várias dúvidas aqui de vocês que vocês nos enviaram, né, a respeito da taxa Selic e o que ela influencia nos investimentos, na bolsa, no dólar e principalmente nesses investimentos de renda fixa. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Até mais, até o próximo vídeo.